Olá pessoal, mais uma vez aqui no estúdio da Faculdade do Futuro, gravando uma aula da disciplina Tópicos Avançados em Esporte Escolar. Hoje o tema da nossa aula vai ser a pedagogia do esporte, referente à unidade didática 1 e a partir então do texto, a pedagogia do esporte, a praxis educativa no e pelo esporte. E para isso a gente vai utilizar um texto aqui que tem uns autores bastante conceituados na área, entre eles o Reverdito, Scaglia, Paes. E eles trazem no texto a pedagogia do esporte, panorama e análise conceitual das principais abordagens. Para um efeito didático, eu resolvi dividir essa aula em duas partes. Então hoje eu vou tratar da primeira parte, onde os autores identificam alguns problemas relacionados à praxis educativa no esporte, e na segunda parte vamos caracterizar as abordagens que eles elencam no decorrer do artigo. Bom, no primeiro ponto, a importância do esporte como parte da formação humana, os autores identificam duas questões principais, dois problemas relacionados a essa praxis na educação relacionada ao esporte. A primeira delas, o primeiro problema, o primeiro deles, não acreditar suficientemente que o esporte se ensina. Mas como assim? Como não acreditar que o esporte se ensina? Ainda paira no imaginário social que o esporte, ou que para jogar bem, que para praticar esporte, é preciso certa dose de talento. E ainda há uma compreensão que esse talento é advindo de um certo dom divino recebido pela pessoa antes mesmo do seu nascimento. Compreensão que difere daquilo que os autores trazem, de que o esporte é uma atividade que pode ser ensinada e que para isso precisa de um processo de ensino, aprendizagem, avaliação e treinamento que sejam coerentes dentro de uma perspectiva formativa. O segundo problema identificado pelos autores é uma distância exorbitante entre o que os professores de esporte acreditam estar ensinando e como eles estão ensinando. Então seria uma incoerência entre o que os professores estão dizendo que querem ensinar e a estratégia de ensino-aprendizagem que está sendo utilizada para a obtenção desse resultado. Nós podemos fazer uma analogia rápida em relação à construção de um plano de aula, por exemplo, onde se tem um tema, conteúdo e objetivo, e os procedimentos metodológicos dizem respeito a como nós pretendemos atingir aqueles objetivos, quais caminhos, quais atividades intelectuais os alunos terão que fazer para atingir aquele objetivo. No esporte, temos uma coisa bastante semelhante. Se tem uma determinada habilidade a ser ensinada ou treinada, cabe-se então um processo que seja racional para obter esse objetivo, para alcançar esse objetivo. O outro ponto identificado pelo autor são as possibilidades ou os chamados obstáculos para conduzir uma formação humana a partir do esporte. Aqui nós temos, na minha posição, o principal problema relacionado à formação esportiva a partir do esporte. Paira no discurso dos intelectuais, dos dirigentes esportivos, dos gestores esportivos, que o objetivo da formação sempre é o sujeito. Então, o sujeito deveria aparecer na centralidade do processo. Mas quando nós analisamos a produção científica, os investimentos, os financiamentos em produção de conhecimento, nós identificamos que a formação humana recebe pouquíssima atenção. Então, ao adentrar numa biblioteca, por exemplo, e procurar o setor de ensino-aprendizagem do esporte, nós veremos pouquíssimos livros relacionados a uma formação humana a partir do esporte. Mas as prateleiras que contêm livros referentes ao treinamento, estas estão repletas e são inúmeras, seja em qual biblioteca for. E esse é o problema identificado também pelos autores, que há uma desproporcionalidade na produção de conhecimento sobre treino esportivo e formação humana. Ou seja, há uma produção enorme a respeito do treino esportivo, inclusive para jovens, podendo citar Weineck, o Wilmore Coste, o McArdle, como autores muito identificados e já tradicionais na área, principalmente na relação da fisiologia do exercício e do treinamento.
E quando nós procuramos autores que trabalham com a ideia de formação humana a partir do esporte, nós encontramos pouquíssimos autores, o que sugere ou evidencia, né, porque eu acho que não é nenhuma sugestão, que há pouco investimento no que diz respeito à formação humana, né? E as principais atenções estão principalmente a partir do treinamento esportivo. E isso culmina, então, com um certo empobrecimento da utilização do esporte como um elemento formativo, porque os professores, ao trabalharem com este tema e ao buscarem conhecimento a respeito, eles vão se deparar com muitos conhecimentos a respeito do treinamento esportivo, mas poucos conhecimentos a respeito da formação humana, o que pode acabar induzindo esse professor a acreditar que a maneira de se tratar o esporte socialmente aceita ou até mesmo institucionalmente aceita é essa que se alinha ou se direciona a partir das teorias do treinamento esportivo, negligenciando aspectos relacionados ao sujeito que está praticando o esporte. Cabe o questionamento: qual é o objetivo? O desenvolvimento do esporte ou o desenvolvimento do sujeito que pratica esporte?